pessoal, Positividade em Foco está começando mais uma semaninha com vocês. Estamos em agosto, segunda-feira, dia 3 de agosto. Como é que vocês estão? Espero que muito bem. E essa semana é a semana de encerramento desse ciclo lindo do Positividade em Foco, que eu iniciei no dia 24 de março, meio sem saber o que eu ia fazer com isso, mas foram momentos lindos. E essa semana a gente completa 102 lives. E aí a gente encerra esse pequeno ciclo, esse primeiro ciclo do Positividade em Foco, de lives diretas, para depois a gente ter um outro processo do Positividade em Foco, que vocês vão saber depois também. Essa semana a gente tem 4 convidados incríveis e eu vou encerrar a semana na sexta-feira. Então hoje meu convidado é o meu amigo querido Fernando Camargo. Vamos conversar sobre inteligência positiva, como é possível transformar situações ruins em um presente ou em uma oportunidade. Amanhã quem vem é a Flávia Knop. Vamos falar sobre liderança positiva, potencializando equipes, empresas e resultados. Quarta-feira, quem vem é a Juliana Sicoli. Vamos falar sobre os desafios e as oportunidades de empreender em tempos de confinamento. Sim, é possível criar na crise. Quinta-feira, encerrando o ciclo de convidados, vamos ter aqui a Renata Rangel para a gente falar sobre os nossos superpoderes do dia a dia, as nossas forças de caráter. Vai ser muito incrível. E aí na sexta-feira eu termino a semana, termino o ciclo do Positividade em Foco, falando como a gente pode realmente agregar a positividade no nosso dia a dia e como é essa questão do poder da gratidão na nossa rotina, né? Será que agradecer realmente ajuda a gente a manter a mentalidade positiva, né? A aguçar a felicidade? Bom, hoje então tem o Fernando Camargo, já tá aqui, já te vi, já vou te chamar. Mas eu queria falar um pouquinho dele. Olha, o Fernando Camargo, ele é Master Coach com especialização em linguagem ericksoniana e constelação sistêmica integrativa. Ele largou a sua ex-carreira como servidor público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para poder cumprir o seu chamado, o seu propósito. Isso é muito, muito interessante, importante, né? Hoje ele continua atuando como advogado, é delegado da OAB Niterói e trabalha muito com essa questão do coaching jurídico. Vou chamar você aqui, Fernando, para você falar um pouquinho mais de você, falar dessa transição, desse largar uma coisa certa para buscar o incerto e para a gente falar sobre o tema de hoje, que é inteligência positiva. Opa, Oi, deixa eu meu virar aqui. amigo! Ê! Que Ah, foi, alegria! Tudo ótimo, conseguimos. e você? Que bom Tudo te ter bom? aqui hoje. Tava com saudade das nossas Graças a reuniões de Deus. vídeo, né? Prazer. Muita saudade, faz falta. Não é? E falei um pouquinho de Faz você, falta. falei um pouquinho dessa sua Muito bom, muito transição, bom. né? De largar o que muita gente fala, né? Vai fazer um concurso público para ter alguma coisa certa na vida, né? E às vezes a gente larga aquilo que é certo, entre aspas, para buscar esse o que é incerto também, entre aspas, e encontra o seu momento, seu chamado. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua vida, do seu trabalho atual. Eu queria que você falasse como é que está sendo essa quarentena louca, nossa quarentena amada. E aí a gente bota esse tema da inteligência positiva, É, que é muito gloriosa incrível, quarentena, para né? bater esse papo lindo. Show de bola. Bom, então, eu
nasci aqui no Rio de Janeiro, mas fui morar muito cedo lá no interior de São Paulo. Minha irmã tem diferença de minha irmã do meio tem diferença de Sim, 1 ano e 1 mês, então ela já nasceu em São Paulo. E assim, minha vida foi bem desafiante, né? Vamos dizer assim, né? E eu gosto muito desse tema justamente porque, assim, foi uma coisa que eu aprendi a fazer, não sim. conscientemente, mas que foi uma coisa muito legal, né? Meus pais, eles tiveram Aham. problemas com dependência química, tanto minha mãe quanto meu pai. E aí eu sempre tive Sim. que dar a volta por cima, né? E fui sempre muito certinho. Sei, Eles eram aquela muito coisa do espirocados, oposto, eu fui né? ser Tipo, muito tô vendo que não certinho, tá dando sabe? certo, de repente vou fazer o Então, oposto. é, vamos tentar um plano B, né? Aí, cara, pô, casei com 21 anos, você tem uma ideia. Agora em julho, nós fizemos Uau, ó, 21 anos coraçãozinho pra de vocês, muito casados, ó. amor, maravilhoso isso. É, e foi uma ruptura, porque meu pai e minha mãe, eles ficaram, na diferença de 1 ano e 1 mês para minha irmã do meio, eles já tinham separado. Então eles ficaram menos de 1 ano, né? E aí casei cedo, tive uma Tá filhota ali? cedo, a mais velha, Qual o nome que dela tá mesmo? ali, né, filha? Oi, Ana Tá Lúcia, ali um beijo pra você. Ana Lúcia, mais velha. Ó, mandaram um beijo pra você, filha. É a Maravilhosa, tem que minha vestibulanda ralar de mesmo, né, amigo? medicina. Mas medicina, então, É, ralando pra caramba. Aí tive o do meio que não vingou e o terceiro que é o Daniel, que ai, um tá aqui beijo, com a gente, tá Daniel. com 12 anos, mais novo. Então, ele tá no Deixa PS4 ele nesse exato brincar, momento, né? dando tiro pra tudo que é lado. É bom, né? Então, a gente tava hoje Ah, falando em hieróglifos. Ele ó, que tava fazendo um legal, trabalho que autoral legal. do Egito, cara. É mole? Show de bola. Eu Você que gosta gosto. dessa questão de criatividade, né? Ele tava fazendo uma máquina do tempo para voltar no Egito e levar um grupo de turistas para conhecer Que pirâmide. E máximo! ele tinha que contar o que Gostei, estava acontecendo. gostei. Muito interessante, né? Ó, um amigo Oi, João meu, o Marcos, gente, Dr. um oi João para todo Marcos, mundo que está acabou de entrar aí, ó. entrando. Sejam muito Tá vendo? bem-vindos. Quem quiser comentar, perguntar, enfim, É. fica à vontade aí. Bom, aí nessa casa aí cedo, aí eu fui fazer. A segunda faculdade que eu fiz foi Direito, passei no concurso para o Tribunal de Justiça e fiquei trabalhando. Eu passei no concurso do Tribunal de Aham, Justiça, eu fui chamado, aliás, minha filha nasceu. Então, eu tive de entendi. tribunal mais ou menos o que ela tem de vida, até os 16, 15 anos dela, né? E aí, foi uma coisa muito legal. Eu trabalhei ali, trabalhei atendendo o público nos Uhum. cartórios normais, depois eu fui ser auditor interno. E em determinado momento eu comecei a fazer curso de coach, né? Vi o Zé Roberto e tal, fui fazer o curso. E aí, no que eu fiz o curso de coach, eu comecei a me conectar com minha primeira, vamos dizer assim, meu primeiro chamado, que era Sim. para ajudar pessoas, desenvolver pessoas, um chamado e um propósito que eu entendia divino mesmo, sabe? E aí, cara, eu pensei e falei, é isso. Eu tenho que fazer aquilo que eu fui vocacionado. E pensei, falei com a minha esposa, a gente orou para o Pai do Céu orientar a gente. E houve uma E confirmação, eu deve decidi, dar um né, frio na zarpar. barriga, né? Então eu saí aí, já vai fazer. Aquele tipo frio de iceberg, né? Dá Aquela coisa bastante. tipo, caramba, o Porque que vai eu ser tinha agora, né? estabilidade. E assim, como é maravilhoso a gente saber que a gente está conectado com a nossa missão, com o nosso propósito. E assim, é muito importante isso.
E mais ainda, quando você se torna, dentro da sua missão e do seu propósito, um agente de transformação de vidas. Que eu acho que é isso que pra você ter uma ideia, antes de ir para o tribunal, eu tinha passado no concurso para a Polícia Civil. Então é o meu segundo concurso público tribunal, né? E o pessoal falava que a polícia ela é igual cachaça, que ela vicia, né? E o coach eu acho que é mais ainda, porque você começa a trabalhar, você começa a transformar vidas, né? E ainda já na transição do tribunal, comecei a atender pessoas, Sim, comecei a atender alguns empresários, tanto num coaching sim. pessoal, life coaching, quanto num coaching business, focado em produtividade. Eu comecei a ver como que era desafiante o lidar com o imponderável. Como que era desafiante, Cláudia, você ter que dar a volta por cima quando você não controla os Sim. fatores que sobrevêm, as coisas que acontecem. E aí nesse processo foi engraçado, porque a gente pôde fazer esse Foi muito pod aí legal. do Xard, né, que foi muito legal. E nesse processo de autoconhecimento que eu vivi, eu fiz no primeiro ano já que eu tinha contato com o coach, foi 16 para 17, aí 17 mesmo que eu peguei firme no coaching, eu tive contato com o teste dos sabotadores. E aí eu fiz o teste, aquilo Sim. começou a mexer com a minha cabeça, com a minha vida, e aquilo começou a me transformar. E eu fui evoluindo e trabalhando e botava para todos os meus clientes o Só teste de fazendo um parênteses para sabotadores quem e não via como conhece, que isso né? O tinha um livro que a gente está reflexo para falando ele. do Shirzad é esse aqui, Inteligência Positiva, que a gente participou juntos nessa pandemia, né? De um curso gratuito que o autor, o Shirzad Chamine, fez, que é muito interessante, que é para trabalhar realmente isso que o Fernando está falando, os sabotadores internos que nós temos só a gente dentro da nossa caixinha, 10 sabotadores, né? Aquele diálogo louco, né? Aquela coisa toda. Então, fora os sabotadores Com externos, né? Que a gente certeza. sabe que existem, a gente já tem 10 internos. Então, muito incrível a gente poder conhecer quais são os nossos maiores sabotadores, né? Tem o teste no site da Editora Objetiva, né? A Editora Objetiva? É, acho que sim. É. É só botar no teste de A gente sabotadores, ou pode então quem mandar, te mandar verdade. depois De um repente eu direct ou posso para mim, colocar o a link gente quando eu fizer a passa o link postagem da também. nossa foto, super foto no final. Porque é bem legal. Show. Inclusive, quando eu fiz a live dos sabotadores lá no The Best Coach Brasil, Sim. inclusive eu vesti literalmente a camisa, né? Quando eu fiz a live lá do The Best Coach Brasil, eu criei um site que a pessoa entra, eu faço um vídeo Maravilhoso. explicando como Ah, é que é a o gente não teste, ela falou pode isso ainda, fazer né? A gratuitamente, gente entendeu? faz parte de um grupo de coaches especialistas maravilhosos foi criado aqui, né? Acho que começou em o Pedro é do Sul, né? Onde o Pedro é? Do Maranhão. Começou no Maranhão com Ele o é Pedro de Pestana. Maranhão, E a gente foi agregando, longe né, pra coaches caramba. especialistas, então a gente faz parte desse grupo de coaches, do The Best Coach Brasil. Quem tiver também interesse em saber mais, só mandar um direct ou para o Fernando ou para mim e a gente fala um pouquinho, né? Porque é bem interessante, né? É, e sobretudo nesse momento, né, que a gente está vivendo uma busca por um desenvolvimento pessoal, por um autoconhecimento, É. você poder conhecer, você que aqui, você conhece a Cláudia, e ela faz parte de um grupo de pessoas que estão lá para dar apoio com ela, estão aprendendo com a Cláudia, então ela está sendo luz lá para a gente, ela está sendo uma peça-chave, assim, muito legal. E nesse momento você tem que se Sim. conectar com pessoas que vão te levar para cima. E eu Ai, posso dizer que a Cláudia foi verdade. a minha anjinha na formação de constelações. Então a Cláudia é ninja Não, total, ninja eu assim, não sabe? sei, porque Então é somos um todos prazer estar com ninjas, ela, que mas é uma assim, honra, né? eu fui sua anjinha e foi muito legal ser sua anjinha.
E eu acho que a nossa conexão também foi bem bacana, né, Fernando? Porque a gente já fez tanta coisa juntos, né? Por isso que a gente estava falando no início, que tava com saudade de fazer chamadas em vídeos, reuniões, olhar pra carinha, assim. Gente, pra vocês terem uma ideia, como que eu gostei tanto dela que eu não largo do pé dela, ó, a gente se conheceu no É, na coach, a PUC, gente tá verdade. fazendo pós junto lá de psicologia positiva, Sim. ainda tem o grupo lá do Xard e tal, então vocês veem que eu Idem, apaixonei na idem. Cláudia. Outro dia uma amiga minha falou assim, idens, porque eu falei várias coisas, aí ela falou idens. Aí eu falei, não existe idens. Ela, não, mas é porque é muito idem junto. Eu falei, então tá bom, tá valendo. Tá valendo, né? Tá valendo, isso aí. Então, aí a gente teve essa oportunidade de fazer esse teste, inclusive eu vou até Show. mostrar, compartilhar com vocês esse teste. E aí eu comecei a perceber, Cláudia, que tanto lá no meu trabalho no tribunal quanto na vida dos meus clientes, a inteligência Sim. positiva, ela tinha muitos reflexos positivos. E aí eu comecei a aplicar para todos os meus clientes esse teste, os conhecimentos, seja no mundo corporativo, seja no mundo individual. E assim, foi muito legal. Foi uma coisa que me transformou, transformou outras vidas. Eu tenho certeza que você que está aqui hoje, se você se conectar com esse teste, você vai ver como que ele é transformador. E a Cláudia também, ela é uma especialista nessa área. Ela pode te ajudar, você que já é cliente, amigo da Cláudia, pode falar com ela. Ou se você quiser comigo, ficar à vontade. Mas você vai ver o seguinte: o teste dos sabotadores, que é esse aqui, gente, só para vocês verem, tá? Não sei se O, bo- tá dando para o ver de bom é que dá pra forma ver, mais ou independente do menos. Ó, nome vou dos dar um zoom sabotadores, aqui. dá pra ver os índices diferentes que a gente tem a cada sabotador. É. Porque a O gente, às gráfico, né? vezes, a gente acha que, não, deve ser tudo Ó, essa igual, era a mesmo minha. nível, mas tem algum que é maior, que é menor. E aí, quando você começa a conhecer cada um, né, Fernando, a gente fala assim, nossa, mas isso aqui eu achava que era muito maior do que é, ou muito menor do que é. Eu preciso ajeitar isso, ajeitar aquilo. Com certeza. E esse daqui, Sim, legal. Cláudia, é o meu de 2017. Tem as Então, notinhas, se né? vocês olharem aqui, ó, o índice 10 e 9,5 era prestativo e perfeccionista, que é o insistente. Esse Então, outro ó, tava também, alto pra qual é o caramba. E aí eu tinha um terceiro hiperracional? nível aqui, que era o hiperracional. Então, quando você faz o teste gratuito, você recebe um gráfico desse bonitão assim, e você recebe É, um texto de uns 20 páginas explicando como que você interpreta, mas sempre é sim. bom ter a Do opinião de uma pessoa de especialista. fora, né? Que, ó, aliás, de uma pessoa especialista no assunto, como a Cláudia. E assim, feito o teste, né, eu comecei a me conectar com isso e aí eu comecei a ver como que é importante, Cláudia, a gente, além de conhecer quais são os nossos sabotadores, começar a transformar a nossa vida, a nossa mentalidade Sim. e a nossa inteligência. E desde 97, por aí, eu já tive contato com a inteligência emocional, que é muito legal. Hoje a gente usa para tudo, não é mais só o QI, a Sim. inteligência emocional também. Mas, como o Xard bem fala, inteligência emocional é muito boa. Mas como você vai desenvolver a inteligência emocional? E a inteligência positiva, ela potencializa a sua Sim. resposta emocional inteligente. Então, quando você trabalha uma coisa, você já reverbera em várias áreas da sua vida. É sensacional a ideia. E aí, nessa vibe, principalmente agora, nessa mentoria que a gente fez com É um ele, grupinho, é. né, no nosso pod era um grupinho, gente, que a gente tinha lá, que a gente fez tinha encontros semanais, e nas mentorias com ele eu entendi essa questão da técnica dos três presentes, e com base nisso, até desenvolvi uma ferramenta que acho que a gente vai Pode trabalhar trabalhar a hora daqui que a você pouco, né? quiser. Não sei que horas. Pode já. Pode? Então, ó, essa aqui, ó, eu peguei mais ou menos a técnica dos três gifts dele
e desenvolvi essa ferramenta que ela Maravilhoso. divide a sua vida em 5 partes. E aí depois você trabalha os 3 gifts. Também adaptei essa ferramenta Legal. quando você está trabalhando com casais, que você escolhe, por exemplo, 3 situações ou áreas do casal, você pode ir até 5, eu sugiro 3, que você queira trabalhar, e aí você trabalha com essa técnica, com essa ferramenta. E é muito interessante porque, por exemplo, você que está vendo a gente, com certeza você foi pego de surpresa em 2020. O que tem de meme, né? Outro Zoando dia eu esse recebi ano, um não tá dizendo. escrito, né? Outro dia Aqueles eu recebi negócios, um o dizendo alien, que eu quero Deus estava no destruir a ano Terra. sabático. Ah, pega a senha. É boa. Aquele negócio dos aliens querem destruir a É, Terra. O tem os pessoal fala, não, pega a gafanhotos, senha né? que tem um monte de gente na frente. Já vi, cara, uma das que tem os gafanhotos, negócio do Egito, né, a parada toda. Uma que eu achei, assim, muito divertida, que foi logo no início. Não sei se você lembra que tinha um meteorito, alguma coisa rondando perto da Terra. Aí os caras fizeram uma bola de fogo se aproximando da Terra e alguém comentava: pô, logo agora que tá todo mundo bisuntado de álcool gel. A gente é criativo, Eu né, achei muito Fernando? O maneiro povo isso. criativo, Mas né? assim, não é? E acho que o Impressionante. brasileiro tá no top, né? Criatividade, assim. Então, independente, né, dessa situação toda, que a gente brinca, faz meme, etc., a Sim. gente teve uma situação não programada. Como na vida as coisas acontecem. Então, uma das coisas que a gente aprende, eu aprendi, a Cláudia aprendeu, lá nessa mentoria com Xard, e utilizando o aplicativo lá, é que nós temos basicamente 2 posições que nós podemos adotar na vida. Ou de querer ser controlador, ou de ser surfista. Né? Eu lembro que a gente um dos dias fez Sensacional. essa meditação que eu achei sensacional, assim. Então, por exemplo, pensa só comigo, você que está nos vendo hoje, se na sua vida, você que de repente gosta de querer controlar situações para ter mais segurança, muitas vezes o controlador ele tem a ver com pessoas que tiveram alguma desventura na vida, alguma traição, alguma tragédia e não querem ser pegos de novo de forma assim, não querem ser surpreendidos, não querem ser vulneráveis e passam a querer controlar situações. Então o controlador ele tem muito a ver com isso. E aí você pensa o seguinte, efetivamente, o que é que você controla na sua vida? Efetivamente, quem em sã consciência poderia pensar no resultado controlado de que, por exemplo, eu ia estar com a minha filha fazendo aula online aqui do meu lado. Gente, hoje eu morri de rir com o professor dela fazendo zoada. Tem um professor dela que tem um apelido, que eu conheço ele pelo nome, acho que eu sou o único pai do mundo que conhece o professor pelo nome. Porque eu conheço o cara, glorioso Neneco, né, filhote? Então, Rafael Barroso Barbosa, agora, ó, viu? Acertei, então. Você veja assim, surpreendeu todo mundo, essa ideia do controle. Muitas pessoas, Cláudia, aí fazendo o ponto com o início da nossa live, falaram, mas Fernando, você vai trocar estabilidade pela instabilidade. Aí eu falei, gente, o que é estabilidade? Quantos anos a gente tem de vida? Eu não sei. A minha estabilidade eu podia ter perdido já se eu não tivesse Sim. mais aqui. Outra coisa, quem sabe amanhã, o Rio de Janeiro, se ele quebrar e não conseguir pagar os Sim. servidores, você começa numa demissão programada. A instabilidade, ela é uma realidade. Nós não somos É. estáveis. Nós temos o desejo de segurança e estabilidade, É uma mas falsa nós não visão de temos que essa tem essa segurança. estabilidade em algum E lugar, né? aí, exatamente. E olha só que interessante. Se eu não tenho controle, então o que Mas que é eu que nem Didi posso Mocó, fazer? né? Meu Deus, arrancar os cabelos assim? Não, eu tenho. É.
Olha, outro amigo aqui apareceu, Bem-vindo. Papo Massa. Seja bem-vindo aí. Então, não tenho De controle. O que que eu Mocofili. vou fazer, né? Suicidar? Ah, não. O que que eu posso fazer? Aí eu posso Sim. pensar que eu sou um surfista. Nós somos do Rio, né? Você que não é do Rio, faça uma visita, vem aqui curtir uma praia. Ó, meu filho não sabia surfar, a gente levou em Jeribá, em Búzios, fez uma escolinha e um dia estava surfando. Então, se você não Mas sabe é uma surfar, vem metáfora. cá pro Você Rio que pode a gente aprender te a leva lá. surfar na sua Mas, casa. na metáfora, né? Vamos trabalhar com a metáfora, é uma boa. Imagina o seguinte, mesmo que você não saiba surfar, provavelmente você já Sim, esteve numa praia ou pelo menos já viu em novela ou em filme. Então, pelo menos isso. E quando você olha para o mar, eu não sou surfista aquele jacaré profissional, o máximo que eu básico. pego é aquelas pranchinhas de isopor assim, ou pego jacaré. Aquela parada assim. Já subi, já Entendi. surfei em prancha, mas só acompanhando a molecada, né? Alugava para eles e eu pegava uma ondinha. A Juju, Ah, e Juju você vai estar falou aqui nela, quarta-feira com a ela vem pra gente. onde? Juju Vai ser Cicória, a terceira live vai dela fazer live, comigo. né? Quarta-feira, seja bem-vinda, Juju. Então, quando a gente olha para o mar, você pode, gente, aqui eu frequentei muita praia quando eu era na adolescência. Você pode ficar, você tem uma certeza, o mar ele não te respeita. Não, você pode, eu quero onda leve, vai tomar um caixote. Eu quero onda boa, vai ficar aquela piscininha. Não tem jeito, você não tem como controlar o mar. Virou o vento, que você também não controla, muda as ondas. Mudar as ondas, você se não tiver preparado, se tiver antes, não pega, se tiver depois toma um caixote, depende da situação. Então, qual é a arte do surfista? A arte do surfista não é controlar a onda, controlar o vento, controlar o mar. A arte do surfista é desenvolver técnicas que permitam com que ele surfe e faça os movimentos que ele quer Sim. fazer, venha a onda que vier. Ele pode olhar para a onda e saber, não, essa ainda não estou preparado para aguentar, eu vou ter que fazer algum trabalho. Ele pode vir a onda e falar, não, essa eu vou encarar, essa dá para eu fazer pirueta, dá para eu entrar, dá para ter tubo, dá para fazer qualquer coisa. O surfista, ele então, ele não se rebela contra as ondas. Ele não se rebela contra o vento, contra o mar. Ele pega Vai o na que onda, veio né? e usa da melhor forma possível. Nessa vai na onda, surfa conforme a onda. Nessa metáfora, na vida a gente tem que aprender a surfar conforme a onda, porque nós não controlamos todos os ventos que vêm. Quem controlaria o vento chamado Covid? Né? Quem controlaria o vento chamado pandemia? Né? Eu tenho amigos médicos com mais de 30 anos de trabalho Claro, que né? A falaram que última nunca viram pandemia nada que nem rolou foi parecido. no Então, 1918, quem 1920, né? A gripe espanhola. E eu estava lendo uma matéria sobre a gripe espanhola aqui no Brasil. Na época, aqui no Brasil, não existia nem hospital público, a ideia de hospital público. Então, eles tiveram que criar ainda postos de atendimento para poder, é, né, atender a população. Então, não dá para controlar realmente uma coisa assim, né, inusitada, né? Eu acho que a metáfora do surf é muito boa, porque então, tem os caixotes, né, Fernando? Então a vida é a arte de levar caixotes, né? E aprender a surfar na onda, é, né? com certeza. Aprender a tomar caixote, Sim. aprender o que você Aprender que precisa depois do fazer para caixote você não pode tomar caixote, levantar e né? surfar de novo, né? Então, De repente você vai perder o calção, né? Ou o biquíni, o maiô, até é vai dar bom aquela porque ajeitada e depois, volta. Quem nunca, né? depois do caixote faz bem para a saúde entrar no Sim. mar de novo. Uma para não pegar trauma, duas para tirar areia, que o caixote vem com uma areia. Bicha Você milanesa. fica, vamos dizer assim, você parece aquela farofada na praia, né? Aquele Muito bom. frangão na praia com farofa. Mas então, É.
Minha filha, você não viu, ela tinha um cabelo bem grandão, assim, ela tomou um caixote, parecia que tinham pego ela, virado de ponta Uma vez eu cabeça e levei um botaram assim caixote tão na farofa. horroroso que eu fiquei com o biquíni fora do lugar, sabe? Eu tava na praia, tava com meus pais, e meu pai ficava apontando assim, ajeita o biquíni, ajeita o biquíni. Aí eu, quando eu percebi, eu pá, ajeitei. Ah, quem nunca, né? Show, mas Mas, é. essa dá pra falar quem nunca, né? Essa é uma boa oportunidade. Bom, aí, como a vida ela é uma caixinha de surpresas, como o Joseph Klimber já falava, né? Quem não viu, procura na internet aí. Então, nós não podemos controlar o que vem. Nós podemos controlar como nós reagimos ao que vem. E o Xard, que trabalha com essa questão do teste dos sabotadores, que eu mostrei inicialmente para vocês esse gráfico, ele criou uma técnica que nos ajuda a conseguir fazer uma das coisas que é mais desafiante, que é você pegar aquela situação ruim, na linguagem dos coaches, aquela incongruência, na linguagem Pereba do dos Zé Roberto, infernos. aquela como que é? Pereba dos infernos que aconteceu, aquilo, e transformar numa situação boa, numa dádiva ou em uma oportunidade. E para fazer isso, ele sugere que você faça três ações, que é a técnica dos três gifts, né? E aí, nessa ferramenta que eu desenvolvi tanto para pessoa quanto para casal, eu trabalho dessa forma. Por exemplo, eu não sei, você que está aqui com a gente, você que gostaria de pensar essa ferramenta para a sua vida particular, diz eu. Se você gostaria de pensar essa ferramenta num relacionamento que você está tendo com uma namorilda, com um namorildo, com alguém, diz casal, ou bota o número 2, para a gente ver aí quem está querendo ver a ferramenta mais para si mesmo, quando acontecer um problemaço contigo, ou você que quer estar enfrentando um desafio ou quer se preparar para um desafio na vida 2 aí, coloca pra gente, se aparecer nos comentários aí, eu trabalho. Já dizendo o seguinte, quando você vai trabalhar no individual, ele sugere que você divida a sua vida em 5 partes. Então, só para facilitar a minha conta, porque eu não sou formado em matemática, imagina que eu tenho 50 anos. Se eu dividir a minha vida em 10 para 5 cada um. partes, são 10 anos, de 0 a 10 a primeira parte, de 11 a 20 a segunda e por aí vai. Se eu tiver 40 anos, dividido por 5, vai ser em 8. Cada bloco vão ser 8 anos. Se eu for um babyzinho, tiver 30, 6 dividir por 5, anos. cada bloco vai ter Essa é a 6 anos. tigresa. Como que é o nome dele? Nossa, É, a tigresa estava deitada aqui o tempo todo. Tigresa! A gatinha mais Levantou live do agora. mundo. Levantou agora para dar uma Né? Falou volta. em casal, ela se Foi. animou lá. Então, se você vai aplicar na sua vida, você pode dividir a sua vida em 5 partes e pensar em qual dessas partes ou em quais dessas partes você teve a sua maior incongruência, o seu maior baque, que talvez até hoje você ainda não tenha conseguido ressignificar, ou seja, dar um novo significado. Se você está como casal, você pode pegar uma situação, uma área da sua vida no que tange a casal, para poder fazer essa aplicação da ferramenta na sua vida. Então você pode pegar a área relacional, Financeira. a área sexual, a área financeira, enfim, qualquer área da sua vida, você pode colocar aí a área talvez que você tenha o maior desafio Uma coisa com que eu o acho seu namorado, interessante falar, ficante, por Fernando, aí assim, vai, casado, que enfim. antes do ferramenta de casal, nós somos Claro, indivíduos, né? Então, é fundamental. Se você quer fazer para o sim, casal, sim, faz primeiro para você. Porque não vai adiantar você corrigir o casal se você tá também com incongruente no certeza. individual, né? Porque a gente não existe milagre para resolver o casal e não Sim, resolver o individual, né?
Então eu acho que é uma super ferramenta, é uma super oportunidade para a gente olhar para a gente e falar, peraí, o problema não tá no casal em si, né? Tá aqui no meu pessoal. Então eu acho fantástico isso. E eu pensei muito sobre isso no curso do Shirzad, né? E, Porque nós já temos nossos 10 é, sabotadores, né? Você mostrou esse gráfico incrível. Quando a gente olha o gráfico, a gente fala assim: ai meu Deus, sou uma porcaria de ser humano, né? Tô incongruente total com a minha vida, com o que eu faço, né? E quando você vai entendendo e colocando, aplicando, né, os sabotadores nas situações da sua vida, aí você vai começando a entender: olha, então eu faço isso e o sabotador tal, e não sei o que, entendi e posso melhorar aqui e tal. Porque aí depois você melhora para. Eu acho que você faz um aumento, né? Um upgrade depois para outras relações, né? Não sei. Eu reverbera nas outras áreas, né? reverbera nas outras áreas A gente sistêmicas, que, né? que é consteladora, a gente sabe, né, Exatamente. que a primeira Concordo esfera, a contigo. esfera do eu, é a mais importante, né? E muitas vezes a gente esquece isso, né? A gente acha que tem que agradar o Sim, marido, tem que agradar a esposa, tem que fazer, né, coisas só para os outros e acaba esquecendo da gente, né? Não sei, é uma visão minha. E eu procuro aplicar isso primeiro com comigo, né? Porque certeza. senão eu vou continuar sendo incongruente, né? É verdade. E assim, quantas vezes a gente vê, por exemplo, você vai trabalhar às vezes com adolescente ou com criança, e você vê que primeiro o pai está reclamando, mas se você for olhar, às vezes a Sim, incongruência está no pai que reverbera na criança, né? No casal é a mesma pegada, então faz todo sentido você falar isso. E aí, vamos supor, trabalhando na pessoa, né? Aí você pega para olhar para si mesmo. E aí, o que que você faz? Ele propõe três grandes passos e o segundo com uma subdivisão. O primeiro passo é você trabalhar qual é o conhecimento. Imagina então, só para a gente trabalhar aqui uma coisa mais concreta, você que está vendo a gente, pensa numa situação que você tenha passado. Eu vou dar um exemplo da minha, mas eu já fiz essa ressignificação. Por exemplo, minha mãe usou drogas, né? Ela foi usuária de cocaína. sim. Inclusive, eu peço autorização quando eu vou compartilhar essa ideia, porque hoje, cara, se você quiser conhecer minha mãe, ela é um anjo de Deus na minha vida, assim. Ela mudou Maravilhoso. da água para o vinho, ela é um Sim. exemplo de superação. Então, eu posso falar porque com a autorização dela. Mas, por exemplo, mamãe usou drogas. Ela usou um monte de, teve um monte de situações. Qual é o. Então, essa é a minha história. A sua história. Pense em alguma situação que talvez ainda você não tenha trabalhado de forma realmente adequada, você ainda não tenha Sim. dado um novo significado para essa situação, porque agora vem o primeiro passo, que é o seguinte, ó, tá vendo? Eu imprimi ao Maravilhoso! contrário A para aparecer inteligência do direitinho na cara aí, câmera. malandro! Ah, malandro, né? Então, olha Peraí que eu só, vou a desativar os primeira coisa comentários para é todo mundo enxergar a tela. Vai conhecimento. lá. Opa, agora Afasta foi. um pouquinho, afasta um Então, pouquinho. a primeira coisa aqui é Assim. conhecimento. Peraí, afastar. A primeira coisa é conhecimento. Que tipo de conhecimento eu precisaria obter para que a recompensa no futuro pudesse ser muito maior do que isso que está me custando agora? Então, por exemplo, quando acontece um problema, o que que você vai fazer? Qual é o conhecimento que você adquire? Usando um outro exemplo, que foi o da minha filha, quando ela tinha 5 anos de idade, Cláudio, a gente estava vendo um filme, inclusive o filme com aquele Ah, Steve Martin. Steve Martin, que era aquele, juntava duas famílias, ficava 12, era uma parada assim, um filme loucão, muito legal. A gente assistiu com meu sogro de noite. Naquela madrugada, meu sogro ele veio Tá. a ir morar com o Papai do Céu. Aí, no enterro, ia ter o velório e o sepultamento. A família, Sim. ninguém queria deixar minha filha aí, que ela tinha 5 anos de idade.
E aí ela falou, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Minha filha sempre foi assim, sabe? Personalidade Entendi, forte. entendi. Puxou a mãe. Então, mas aí ela, eu quero ir, eu quero ir. E aí eu tranquei com ela no banheiro, falei, filha, você quer ir? Ela, quero, papai. Eu falei, então papai vai te levar. Levei ela para o sepultamento, enfim. Ela ficou uns 3 meses Sim, lembrando do vô entrando na terra, depois ela transcendeu. Aos 8 anos de idade, ela estava, literalmente, Cláudio, eu tenho esse vídeo que não aparece o final da história, só o que eu vou te falar. Ela estava enrolando o beijinho ao lado da minha avó, que era a bisa dela. Isso eu filmei. Quando eu subo pro relógio e corta a filmagem, era tipo 10h15 da manhã. 10h20, 5 minutinhos depois, e elas iam fazer o aniversário em conjunto, né? Minha avó tava enrolando. Teve um piripaque, morreu. Eu fiz massagem cardíaca, respiração boca a boca, mas não consegui reverter o quadro da vovó. Ela estava em Araruama, sabe? A gente trasladou o corpo lá para São Paulo, fez o sepultamento. A minha filha quis ir, chorou a beça na hora do enterro. À noite, a mesma filha, Ana Lúcia, estava rindo e comendo pizza. O que eu quero dizer para você que está ouvindo? Talvez nesse momento de Covid, a perda de alguém sim. seja uma das maiores dores que a gente pode ter agora, nesse momento. E essa dor que foi de perder o avô que ela amava de paixão, trouxe um conhecimento para ela Sim, que pôde ser aplicado numa outra sim. situação no futuro, que foi na morte da Bisa. E ela sofreu, chorou, vivenciou, mas de noite estava comemorando com a família, né, brincando, tranquilo. Então, meu tio também, que era filho da minha avó, né? Tá, ele é muito brincalhão, tava contando piada, ela tava rindo. Enfim, o conhecimento, o primeiro passo é qual conhecimento que essa situação que não tá legal, que eu tô vivenciando, qual é o conhecimento que essa situação pode fazer com que A no lidar melhor futuro com a situação, eu né? venha é, lidar de uma melhor forma. Por exemplo, perdi um grande Perdi cliente, meu emprego. perdi uma conta, perdi meu emprego. Qual é o conhecimento que eu estou tendo agora sobre isso que no futuro vai me fazer lidar melhor com uma outra situação? Por exemplo, tem gente que Sim, pegou Covid, quase teve um piripaque. Pessoas que talvez podem ter um conhecimento de cuidar melhor da saúde, de saber que, né, as situações acontecem, eventualidades acontecem, enfim. Pessoas que de repente vão falar, gente, o conhecimento que eu tenho agora é de que a vida ela é sim. como se fosse uma brisa que pode passar, então eu tenho que dizer para quem que eu amo, tenho que fazer um monte de coisa. Então, primeira dica é qual é o conhecimento que Maravilhoso. essa situação trouxe para você? Então, eu, por exemplo, nunca quis me envolver com Sim, sim. questões relacionadas à dependência química porque eu via minha mãe. A Então, gente vê isso muito trouxe para caso, mim um né, de pessoas que conhecimento fazem bem o oposto interessante. daquilo que dói, né? Você, Então a gente vê, né, abandono paterno e materno. São pessoas que depois, quando são pais ou mães, são os melhores pais, as melhores mães, né? Porque querem realmente aprenderam aquilo, sentiram na pele, foi ruim, querem reverter aquilo, não querem que a pessoa, que a criança que ela gerou tenha essa mesma coisa. Mas para coisas simples também, né? Tipo um ovo frito. Deixei 1 minuto a é, mais, a gema não ficou legal. Na sim, próxima vez, adquiri o conhecimento de que 1 minuto a mais não deu certo, eu vou fazer menos e vou reverter, né? Então, achei muito bacana você dar esse exemplo da questão da morte, que realmente o luto, né, é uma questão incrível, mas nós temos pequenos lutos, né? Então, às vezes a gente acha que. Eu tô falando isso porque às vezes a gente sim, acha que ferramentas são só para questões muito grandes, né? Ou coisas muito, muito maiores, né, do que a gente. A Tigresa está sim. realmente querendo participar da live de hoje. Então, né, mas servem para coisas pequenas. Então, muito boa essa ferramenta para a gente realmente ter noção de que precisamos adquirir conhecimentos para qualquer coisa que a gente queira mudar, né, e que a gente não tenha o conhecimento total, né?
Sim, às vezes falei uma coisa que Sim, não deveria com alguém com um amigo. sim, Às vezes coisas que nós deixamos de fazer. Deixei de fazer um post sobre alguma coisa, outra pessoa fez, pegou a ideia, sei lá, entendeu? Também tem isso. E aí, e pode ser como você falou em coisas do dia a dia, né? Deixei de aplicar o dinheiro onde eu queria, deixei de comprar um perfume que agora está me fazendo falta, coisas assim, né? Bom, além do conhecimento, a gente tem o segundo passo, que é o seguinte: lembra do que aconteceu, que talvez você esteja agora com a gente mentalizando, dá uma situação, uma incongruência, uma situação não tão legal. E agora pense o seguinte, eu quero que você pense que essa situação ela é um peso na academia, né? Tem aquele negócio que a gente deita assim e levanta, que chama supino, né, na academia. Ou sim. então aqueles pezinhos que a gente pega e faz assim. Imagina que fosse um pezinho desse. Quantos quilos essa situação teria? 5 quilos? Por exemplo, eu acho que antes do Covid, tá? Agora não. Agora, antes do Aham. Covid, eu já tava pegando aqueles pesos de 5. Tá? Me sentindo o máximo, né? O Arnold Schwarzenegger, né? 5 quilos já me sentia. Me olhava no espelho assim, nossa, tô forte, viu? Mas assim, Sim, dá o quantos peso correto, quilos né? teria essa situação? E aí, usa qual o peso? E aí pensa o seguinte: com a musculatura que você tem hoje, você dá Sim, conta de carregar aquele peso? Por exemplo, no supino, Cláudio, quando eu estava fazendo, no máximo era 10 quilos de um lado, 10 do outro e 10 da sim. barra. Mais do que isso já pedia arrego, porque eu estava começando. Eu precisava desenvolver minha musculatura para conseguir aguentar aquele peso. E a gente tem a musculatura mental, que a gente precisa desenvolver. E o Xard, como ele gosta muito dessa questão de Star Wars, de heróis e tal, ele usou a questão do poder. Qual é o poder? Imagina que o poder fosse um músculo mental. Qual é o poder que aquela situação quer desenvolver em você? Então, o segundo passo Dá uma afastada, uma me ajuda a afastada. direcionar Aí, aí. aí. Tá bom? Poder. Veja o problema como pesos em uma academia. Qual dos poderes do sábio deve crescer como músculos para eu aprender a lidar com isso? Quais dádivas advirão deste poder crescendo? Então, se eu tenho que, a toda situação, a mentalidade de coaching, ela trabalha o seguinte: toda situação que eu vivencio, Sim. ou ela pode ser um sucesso ou um aprendizado, mindset progressivo. Então, qual é o aprendizado? Que poder eu vou desenvolver? No livro que eu e a Cláudia temos, existe essa tabelinha na minha página aqui Sim. 91. Tem uma tabela que não vai dar para ver direito, mas eu fiz o seguinte, para ajudar vocês na live, para fazer o contrário, eu fiz aqui, ó. Aí, perfeito. Ajuda, Cláudia. Então, nós temos 5 poderes que a gente pode desenvolver. Eu vou falar, mostrá-los, depois eu explico um a um. Empatia, explore, inove, navegue e ative. Então, repetindo: empatia, explore, inove, navegue e ative. Então, o que que é isso, gente? Lembra que a gente falou da metáfora dos músculos? Cada um desses, como se fosse 5 músculos. Se você fizer um exercício assim, você desenvolve o trapézio. Se você fizer assim, é o bíceps. Se você fizer assim, é o tríceps. Então, imagina que esses poderes são músculos que você tem que você pode desenvolver. O primeiro é empatia. Ô, Para Fê, o só para te dizer que a sabotador gente do tem só 8 minutinhos, perfeccionista, tá? Só pra gente não passar. caramba. Então, eu vou resumir. A empatia trabalha a vulnerabilidade. Então,
quanto que eu me perdoo pelos erros que aconteceram, quanto eu me perdoo pelas coisas que eu cometi de errado, quanto eu me perdoo por aquilo que eu deveria ter feito e não fiz. Empatia. Explore. Crie curiosidade. Por que que aquilo aconteceu? Por que que eu fiz isso? Por exemplo, você tem uma pessoa, um parente, que você fala, faz de um jeito, ele não faz, faz dessa forma, não faz. Ou você mesmo, cara, eu quero fazer isso, eu não consigo, eu quero fazer isso, eu não consigo. Crie O que está curiosidade. Por que que eu estou me acontecendo, né? repetindo sempre? O que está por trás? O que está por trás dessa repetição? Inove. Fez de um jeito, deu tudo errado, faça de outro. Tenta de novo. Quando Ah, que eu legal. aprendi a costurar com essa bisavó que eu falei, né, que tava lá. Cara, a primeira coisa que eu Que costurei na minha legal. vida foi um estojo para levar para escola. E eu mexi o máximo que eu consegui costurar o estojo, botar um zíper assim. Só que ficou feio para burro. Aí o que que eu fiz? Eu cortei tudo e fiz de Aprimorando, novo. né? Insistente, né? Perfeccionista. Aprimorando, eu tentei fazer de novo. Eu perguntei como é que dava um nó passando por dentro, que ficava mais bonitinho. A vovó me ensinou. Então, Sim, inove, pense no novo modo de fazer. Navegue, que é o quarto poder. Verifique alternativas e combine a sua bússola interna com, por exemplo, você está passando por uma situação que está desagradável, talvez lá dentro de você tenha alguma coisa te falando, acorda, não é bem por aí. Fica alerta com o teu instinto, com a orientação, com sim. insight, né? Com uma revelação divina, dependendo daquilo que você acredita. E ative, direcione a sua energia pura e energizada para o foco em resolver a situação. Uma vez eu estava num churrasco, e aí depois eu vou falar do último que é a inspiração, tá? Eu estava num churrasco com minha esposa, de odonto, que ela é odonto também, odonto também que eu digo, além de ser advogada, como eu, ela é odonto. E aí eu tava num churrasco, uma menina tava falando os negócios para hipnotizar o filho dela, para não morder, porque ele tinha medo de cachorro. E aí eu virei para ela e falei, ó, isso daqui é uma latinha de cerveja, ela tava bebendo, né? Bota ela na mesa, passado, presente e futuro. Aí ela colocou a latinha, ó, o futuro tá pra lá. Ela colocou a latinha assim. Aí eu virei pra ela e falei, por que que você não Sim, sim, consegue olhar sim. pra frente? Manja constelação, bonequinho? Aí ela falou, porque... Eu falei, tem alguma coisa na sua vida que te impede de olhar pro ano que vem? Ela que eu tenho muitas dívidas e eu não consigo ver como solucioná-las. Eu falei, se você não fizer nada, tentar um empréstimo, vai melhorar ou vai Sim. piorar? Então, ação pura e energizada. E por fim, Cláudia, Peraí, peraí. inspiração. Cadê? Maravilhoso. Aí, Inspiração. comprometa-se com uma ação inspiradora que você não teria se essa coisa ruim não tivesse acontecido. Essa ação se torna o presente. Por exemplo, quantas pessoas que de repente na pandemia, que perderam emprego, Sim, foram trabalhar com alguma coisa que realmente gostam? Quantas pessoas que estão se aquele virando e talento, fazendo né, coisas que que já estão dando muito tinha e mais que não prazer? usava, às vezes, por um Então, preconceito, né? de repente a pessoa adorava Sim. cozinhar, mas tinha vergonha de ser cozinheira, agora está ganhando dinheiro fazendo lanche, fazendo almoço, fazendo docinhos, enfim, fazendo comidas congeladas. Quantas oportunidades não surgiram da crise? Por exemplo, pessoas que não conversavam com os filhos. Quantas oportunidades foram criadas? Coisas que nós não fazemos. Por exemplo, eu fiquei rindo demais. Eu aqui focado nas coisas de coaching, aprendendo potência e o professor falando lá de um churrasco que ele vivenciou, eu rindo demais com a minha filha, a gente rindo junto. Quantas oportunidades que foram dadas. Então, toda situação, repetindo, toda situação ruim, que a gente acha que é ruim, ela pode ser transformada num presente ou numa oportunidade. Se eu tirar o conhecimento que eu preciso Dos dessa situação, poderes. se eu conseguir ativar os meus cinco poderes, e se eu tiver a inspiração
de fazer algo que eu não faria se eu não tivesse vivenciando aquilo. Então, basicamente, era esse o recado de hoje. Em Não, muito tempo, maravilhoso isso, porque às vezes, 257 a reais, maior parte tamo das junto. vezes, né, Fê, a gente fica lá focado naquele problema, né? Fica tentando digerir aquele problema e cego, né? A questão de não enxergar realmente que, peraí, vamos aceitar o que aconteceu e vamos ver o que que eu preciso agora Uhum, fazer para realmente mudar o que aconteceu. Então, isso que os três presentes, né? O conhecimento. Se uma coisa não está funcionando, ok, uhum. reclamar não vai adiantar, porque não vai funcionar assim, né? Então, para funcionar, o que, que eu tenho que fazer? Conhecimento, maravilhoso, adquirir o conhecimento, né? A questão dos cinco poderes, incrível, porque a gente tem capacidades e a gente não enxerga elas, né? E depois a inspiração de criar um novo caminho, uma nova oportunidade, né? Achei fantástico, né? A gente já tinha conversado sobre, sobre os três presentes, é realmente incrível. E é É, uma coisa básica que você falou muito nos poderes, né? Se perguntar, né? Porque a gente não se faz perguntas. Então, senta um pouquinho, sim. escreve qual é o problema e vê o que está acontecendo, qual é a origem disso, né? Você vê, esse exemplo que você deu da moça das dívidas é perfeito, né? A gente às vezes fica reclamando de que não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, Uhum. mas não tem uma planilha financeira na sua casa, no seu computador, anotando quais são os custos da sua vida. Né? Uma vez eu perguntei para minha amiga, uma amiga minha estava reclamando que o Uhum. dinheiro estava voando e tal. Eu falei, mas você está gastando com o quê? Ah, não sei. Então, realmente, fica complicado, né? São coisas básicas ou não básicas que precisam de ajuda ou que você pode fazer sozinho ou não. Mas, gente, eu super indico o Fernando para vocês perguntarem um pouco mais sobre quais são os dessabotadores, né? Ter esse relatório, esse é um direcionamento, né? Eu desativei os comentários por um seguinte: eu quero fazer uma Com foto certeza. com você. E o desafio para quem está na Ah, live sim. é aperta esse coração aí, assim, fica apertando muito, 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 porque a gente quer tirar uma foto com muito amor subindo aqui. Vamos lá, gente. Só vou tirar foto quando É, subir coraçãozinho. Aê! Pode mandar mais, pode mandar mais. Aguenta aí, Fê. Agora! Muito bom, muito bom! Ah, meu amigo, gratidão. show. Amei estar com você hoje. É Foi isso, incrível você então. falar sobre esse assunto. Legal, então. Então, ó, vamos marcar outro dia. De repente, se tu vai lá também, a gente vai se falando. Cara, eu Ai, tenho que que te dar uma legal! notícia. Eu Depois tô me na conta, mentoria então. dele. Depois eu te explico. Gente, um beijo enorme, Fernando. Ó, Tá. coraçãozinho para você, Beijo. para sua família toda. Obrigada por hoje, por estar aqui no Positividade em Foco. Amanhã a gente volta para falar sobre liderança positiva, que também tem tudo a ver com inteligência positiva, né? Com lidar com os sabotadores. Aí, Gente, com certeza. Gente, quem assiste, chegou vai agora, ficar depois gravado aqui assiste o início, tá, no gente? IGTV. E mandem direct para o Fernando para perguntar sobre essa questão dos testes, da ferramenta. Quem não segue o Fernando, segue ele. Quem não me segue, me segue. E vamos juntos. Um beijo! Tchau, então. Beijo. Gratidão pelo convite. Tchau, tchau.